Massa cumprida no Vasco. Admar Lopes representando o Cruz Maltino no sorteio da Sul-Americana. Vou trazer no detalhe pedido do Renato Gaúcho e também Nuno Moreira, que soltou o verbo na zona mista. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, com os principais assuntos e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante mais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que já movimentam o dia de hoje do legítimo Clube do Povo. Quero chamar sua atenção porque daqui a pouco, às 8 horas da noite, horário de Brasília, teremos o sorteio da Sul-Americana. Eu vou trazer todos os detalhes, como está a preparação. Daqui a pouco estaremos já ao vivo realizando essa transmissão completa para você com mais informações. Mas já quero adiantar aqui que o Vasco da Gama estará representado por Admar Lopes, juntamente com o gerente de futebol Glauber Rocha. Os dois serão representantes diretamente de Luque, no Paraguai, na capital Assunção, direto da sede da Conmebol, para o sorteio da Libertadores e também da Sul-Americana. É o Vasco em busca da grande conquista, é a competição internacional. No detalhe, o sorteio será às 8 horas da noite, horário de Brasília, diretamente de Luque. Trazendo mais detalhes aqui sobre o sorteio, lembrando que o Vasco está no pote 2. E nesse momento, né, claro, primeiro haverá o sorteio da Libertadores, depois da Sul-Americana, o sorteio às 8 horas da noite. E no detalhe, o Vasco está com os clubes brasileiros Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino e Botafogo. Depois da eliminação na pré-Libertadores para o Oniggs, o Botafogo está na Sul-Americana. Quem não está é o Bahia. Aliás, o Bahia foi eliminado pelo Oniggs e o Botafogo foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. O Bahia foi eliminado na primeira fase, nem entra na Sul-Americana. Já o Botafogo foi eliminado na segunda fase, está na Sula com os clubes brasileiros. E aí, nesse momento, a Conmebol, né, tem ali o pote 1 com River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Grêmio, Olímpia do Paraguai, Santos e América de Cali. Há uma probabilidade, eu acho que pegar, obviamente, uma dessas equipes. O São Lourenço no pote 2 com Bragantino, Palestino do Chile, Milionários, Caracas da Venezuela, Vasco, Cienciano do Peru e o Tigre da Argentina. O pote 3 com Audax Italiano do Chile, o Blooming da Bolívia, Academia Porto Cabello da Venezuela, Boston River do Uruguai, Montevideo City do Uruguai, Deportivo Cuenca do Equador, Independiente Petrolero da Bolívia e o Macará do Equador. Pote 4, Alianza Atlético do Peru, Barracas Central da Argentina, Deportivo Riestra da Argentina, o Recoleta do Paraguai, Botafogo entrou no pote 4, Carabobo da Venezuela, o O'Higgins do Chile, que acabou sendo eliminado também na segunda etapa, e o Juventude de Las Piedras do Uruguai. Então são esses os 4 potes, e cada um terá, né, basicamente ali um adversário de cada pote. E no detalhe, a primeira rodada da Conmebol Sul-Americana será do dia 7 de abril ao dia 9 de abril. Então, no mês de abril, será aí já a primeira rodada e o Vasco saberá hoje, a partir de 8 horas, o primeiro adversário. Então, fique ligado com a gente para você acompanhar tudo. Por isso a gente já está adiantando esse plantão com algumas informações. Mas 8 horas, um pouco antes, eu já te aguardo ao vivo lá com a gente no BTB Esportes, certo? Bom, Admar é o representante, como eu já adiantei. Agora, vamos aqui aos detalhes, mas antes deixa eu colocar aqui, ó, na aba Produtos do Shopping BTB Esportes, toda a movimentação dos lançamentos. O Vasco que lançou também
a camisa número 2, lançou a nova camisa de treino e também lançou a camisa de aquecimento. Camisa branca de treinamento, está muito bonita, recém-lançado. Vou colocar aqui, ó, na parceria com a Netshoes. Chega no conforto da sua casa e, claro, com aquele descontinho que você merece aqui pelo BTB Esportes. E, claro, comprando qualquer produto original aqui do Vascão, você está ajudando o Vasco e também o nosso canal nos royalties, beleza? Então, aqui, ó, tá aqui na aba produtos, depois você confere assistindo o vídeo. Tem também as camisas antigas da capa, na parceria com o Mercado Livre e também com a Shopee, beleza? Bom, vamos aqui falar sobre o pedido do Renato Gaúcho. Ele falou, olha, nem precisava chamar, mas já convocando, faço aqui um pedido para a presença da torcida depois dessas vitórias, porque em contrapartida, dadas as proporções, o jogo contra o Cruzeiro, o Vasco merecia vencer. O Vasco vence de virada contra o Palmeiras. Nessa sequência complicada de 9 pontos disputados, o Vasco conquistou 7 pontos, dá uma alavancada na tabela e a sequência precisa continuar. O Vasco está entre os 10 primeiros colocados. Para quem quer se manter nessa sequência, precisa ganhar do Grêmio, e o Renato leva a questão de ser um ídolo lá do Grêmio com muito profissionalismo. Ele já deixou bem claro isso, que não tem essa questão de pena, é jogar com profissionalismo, é jogar, e obviamente até por conta também da torcida do Vasco sempre receber bem a torcida do Grêmio na Barreira, mas dentro de campo é buscar os 3 pontos. Dentro de campo é buscar essa vitória. Depois tem uma sequência no Couto Pereira contra o Curitiba também, o Curitiba está muito bem, se tornou SAF, vem numa sequência boa, venceu o Corinthians em Itaquera fora de casa, teve uma vitória também importante essa semana, então, e depois pega o Botafogo em casa. Depois aí tem uma viagem mais longa, questão de logística, que é o Remo lá no Mangueirão, em Belém. Então tem toda essa questão aí relacionado à sequência do Vasco. Então pontuar contra o Grêmio é importante, contra o Botafogo. No Couto Pereira vai ser um jogo mais disputado pelo bom momento do Curitiba. O Curitiba, eu vejo a não ser que no segundo turno perca ali, acaba perdendo um pouco aquele gás do primeiro turno, mas não vai brigar para cair, eu vejo pelo menos dessa forma. Então o Vasco tende a buscar pontos nesses jogos, que é muito importante. E o Remo, com todo respeito, né, com certeza o Vasco precisa vencer fora de casa. Então é uma oportunidade também. Bom, falar sobre essa promessa cumprida do Renato Gaúcho, ele que pediu a presença da torcida, mas na sua primeira coletiva ele deixou bem claro que se faltar a parte técnica, não vai faltar a vontade. Ele até usou a palavra T maiúsculo, né, na coletiva, e ele tem passado isso para os jogadores. E os jogadores, muitas vezes, vai ter um erro, como aconteceu do Hugo Moura. A priori, eu acredito que o Renato, muita gente perguntando, John, Renato vai multar o Hugo Moura? A questão da multa no Cauã Barros, o Admar Lopes conseguiu intervir ali junto com o departamento de futebol, e aquela multa que seria aplicada no Cauã Barros ficou ali numa conversa. A ver agora se vai ser da mesma forma com o Hugo Moura. O Renato deve chamar atenção, até porque o Hugo Moura é um jogador, claro, que tem ali um prestígio do Renato, né? Vai ser chamada a atenção. O Renato tirou ele por conta da vaia, para não atingir o psicológico, mas a priori não há uma informação. Muita gente perguntando se o Hugo Moura vai ser multado, mas a priori não há nenhuma informação sobre essa questão, já que ficou na conversa ali com o Cauã Barros, deve ser chamada a atenção, deve pegar um banco ali, mas não haverá aquela multa financeira, como até ia acontecer com o Barros, não deve acontecer com o Hugo Moura. Renato deve, por mais que o Renato tenha essa medida disciplinar, mas a priori, pelo momento, deve ficar ali naquela conversa, naquela chamada de atenção, só respondendo aqui a pergunta da galera. Outro detalhe é sobre isso, né? Não faltar atitude. Eu vou colocar aqui agora, no primeiro comentário fixado e na tela final do vídeo, o Nuno Moreira, que foi sincerão, né? Já houve um sincerão desse na zona mista do DVD, e agora o Nuno Moreira falou, olha, Renato é um cara muito calmo. Renato, claro, ele tem um jeito dele de gesticular na beira do gramado,
mas com os jogadores ele procura ouvir muito o que os jogadores tendem a falar, ele procura ouvir muito a parte dentro de campo. Eu vou colocar aqui a zona mista completa, vale você conferir tudo que o Nuno falou, Robert Renan também falou sobre isso, ele deixou bem claro como tem sido o comportamento dos jogadores com o Renato, até diretamente, né, dando uma alfinetada ali, sem falar nomes, mas muito pelo que aconteceu entre ele e o Diniz naquele jogo que acabou repercutindo, mas que bom, né, o clima, o momento entre os jogadores e o Renato, que continue assim nessa sequência. Eu vou deixar aqui para você acompanhar. No mais, nos vemos no ao vivo, no sorteio da Libertadores. Deixa o like, se inscreva no canal BTB Esporte, sempre em todos os lugares. Um abraço.